Bem, o próximo tópico do nosso livro-texto é referente especialmente à força de arrasto, 6.3 aqui, tá? A força de arrasto é uma representação da força de resistência, né, que um corpo sofre ao se movimentar em um determinado meio, né? Meio esse que é necessariamente um fluido, tá? Que por definição em geral pode ser um gás ou um líquido, né? Portanto, o intuito aqui, né, é estudar as forças resistivas associadas à interação de um corpo, né, com o meio no qual ele se move, tá? Então, quando existe uma velocidade relativa entre um meio, fluido, líquido ou gás, fluido, né, que é líquido ou gás, e um corpo sólido, né, o corpo recebe do meio uma força resistiva, que a gente vai simbolizar por D, tá? Que se opõe ao movimento relativo e é paralela à direção de movimento. Tá? Aqui, olha, na figura, mostra o caso clássico aqui de um paraquedista, né, em uma queda, né, provocando, né, uma força de resistência do ar, tá bom? Que é uma representação, que é a representação mais usual aí, né, do arrasto, tá bom? Uma observação importante aqui, olha, né, as forças resistivas oriundas do movimento entre gases, né, como o ar, são chamadas de força de arrasto. E as oriundas de líquido são chamadas de forças viscosas, tá? Alguns livros usam essa denominação diferente, tá bom? As forças resistivas geralmente são funcionais da velocidade, né, cuja dependência funcional pode ser bastante complexa, tá? Dois casos mais simples, né, que estudaremos nesse curso aqui, olha, caso 1, onde essa força de arrasto ou essa força resistiva, né, ela é proporcional à velocidade, né? É a situação onde nós temos baixas velocidades, relativas entre o fluido e o objeto. E o caso 2, onde essa força resistiva dela é proporcional ao quadrado da velocidade. A experiência nos mostra que essas situações aqui acontecem quando nós temos velocidades mais elevadas. Tá? Então, basicamente, a gente vai analisar esses dois casos aqui, que são casos, né, digamos assim, mais simples, né, que estão dentro do universo desse nosso curso, que a gente pode analisar, tá bom? Então, o primeiro caso aqui, olha, é o caso de baixas velocidades, né? Característico da situação onde nós temos um corpo se movimentando em um líquido. É muito comum essa situação, tá? Então, o primeiro modelo que veremos é para o movimento de um objeto em baixa velocidade num fluido. Nesse caso, a força de resistência é proporcional a V. Então, D é proporcional a V. Tá? Matematicamente falando, podemos trocar o sinal de proporcionalidade aqui por uma igualdade, tá? Adicionando uma constante apropriada aqui, né? Nesse caso B é a constante, né, de proporcionalidade da relação aqui entre a força resistiva D, né, e a velocidade V. Tá? Então, onde B é uma constante cujo valor depende das propriedades do meio e da força e da forma e dimensões do corpo, tá? E V é a velocidade, obviamente, né, do corpo relativa ao meio, tá bom? Então esse B aqui, ó, ela vai carregar essa constante muitas informações, né, para o nosso problema, ok? E existe a lei de Stokes aí que, né, caracteriza um pouquinho melhor essa relação, tá? Mas a gente vai ver esse caso mais simples, talvez vocês vejam em mecânica clássica isso, ok? Bem, se aplicarmos a segunda lei de Newton, né, para uma configuração idealizada aqui, por exemplo, que nós temos, né, uma esfera de massa m aqui, ó, né, solta do repouso, né, em um líquido aqui como mostra a figura, tá? Considerando que as únicas forças que atuam aqui na esfera são, obviamente, aqui a força de resistência D, né, e o peso P aqui, olha, mg, tá? A força resistiva, no caso, e a força gravitacional, né? A somatória das forças aqui, olha, vai ser a somatória das forças em Y, vai ser D, né, sentido positivo, mais menos mg, vai estar sentido contrário, sentido crescente do Y, né? E isso aqui é igual a menos ma, também o movimento aqui, olha, a velocidade do vetor mostra que a velocidade aqui é para baixo, né? Então a aceleração também será. É importante ressaltar, né, aqui que estamos ignorando o empuxo, tá? Que atua em um corpo submerso, lembrando, né, que o empuxo é uma força praticamente constante, né, cujo módulo é igual ao peso do líquido deslocado. Tá? Então, essa força só será discutida no capítulo 14 do nosso livro-texto,
tá? Que fala especificamente de fluido, né? Então, nesse caso aqui, a gente está ignorando o empuxo. Então, as únicas forças aqui atuantes seria justamente o arrasto, ou a força de resistência D aqui, né? Força viscosa e o peso, tá bom? Então, substituindo aqui a expressão de D, tá? Né? E fazendo o jogo de sinal, obviamente, nós vamos ter aqui uma equação, né, que descreve o movimento da partícula. Ok? mg menos bv igual a ma. Tá? Esse tipo de equação aqui, olha, talvez, né, não seja nesse momento familiar, né, um aluno de física 1, né? Mas é uma equação diferencial ordinária de primeira ordem, tá? Cuja solução aqui, né, nesse caso, nos dá a velocidade da partícula para qualquer instante de tempo, tá? Então, nós não vamos mostrar aqui como solucionar esse tipo de equação, tá? Devido ao aparato matemático envolvido. Ele ainda talvez não seja conhecido nessa altura do curso. Vocês terão uma disciplina específica aí de cálculo, né, para aprender a resolver equações diferenciais. Ferramenta que vai ser muito importante aí para vocês no decorrer do curso de física. Portanto, eu vou colocar, né, mais na frente aqui já a solução dessa equação, né? Mas antes, né, nós já podemos observar algumas situações, tá? Por exemplo, aqui, olha, na configuração idealizada que nós colocamos aqui, né, da esfera, note que quando V é igual a zero aqui, olha, tá? A força resistiva, obviamente, também aqui, olha, vai ser igual a zero, tá? E é fácil ver também aqui, olha, né, que para V igual a zero, olha, a aceleração da esfera, então esse termo aqui vai zerar, dv dt, que é a aceleração, vai ser igual à gravidade, tá? Então, com a evolução temporal, né, quando t aumenta, v, obviamente, né, aumenta e d também aumenta, porque são diretamente proporcionais aqui, olha. E a aceleração vai diminuir, né? Porque aqui, olha, sinal de menos vai diminuindo aqui a aceleração, tá? Então, assim, olha, como d é proporcional a v, a força resistiva aumenta com o aumento de v, né? No movimento vertical, esse aumento vai até um limite em que d se iguala a p, né? E a velocidade chega a um valor limite chamado de velocidade terminal, tá? Ou seja, né, se a aceleração vai a zero, né, quando d se iguala a p, né, essa velocidade aqui, olha, que é o valor limite, ela vai ser constante, né? Então, a partir do momento que a esfera aqui no caso atinge essa velocidade terminal, ela continua caindo, só que com velocidade constante, ok? Então, nós podemos calcular essa velocidade terminal, né, sabendo que no limite em que d se iguala a p, a aceleração a y vai a zero. Então, nós eliminamos esse termo aqui, olha, da nossa expressão, tá? E isolando aqui a velocidade, né, nós encontramos, né, a expressão para a velocidade terminal. Então, Vt, né, que é a velocidade terminal, vai ser igual a mg sobre b, né, que é o coeficiente, né, a constante de proporcionalidade, tá? Volto a frisar, né, que essa expressão para velocidade terminal para o caso 1, né, de baixas velocidades, como nós frisamos, tá? Bem, nós podemos ilustrar aqui, olha, essa situação da esfera, tá? Primeiramente aqui nós temos a situação inicial, onde t é igual a zero, né? E obviamente a velocidade e a força d também são igual a zero, tá? Bem como a aceleração será igual à gravidade, como nós frisamos, ok? Bem, com o início da queda, tá, a velocidade vai aumentando, né? A aceleração vai diminuindo, e no diagrama aqui, olha, da figura, nós representamos o vetor velocidade pelas setas em vermelho, tá? E o vetor aceleração pelas setas aqui, olha, em roxo, tá? Como uma imagem estroboscópica, né? A gente tenta dar essa ideia aqui, olha, tá? Em um certo momento aqui, olha, observe que a aceleração vai a zero, olha, ela vai diminuindo, diminuindo até que vai a zero, tá? Instante esse em que, obviamente, a força resistiva deve se igualar à força-peso, tá, da esfera. E, consequentemente, obviamente, a velocidade deixa de aumentar, né, e passa a ser aqui, olha, um vetor, né, constante, né, e é justamente o limite que chamamos de velocidade terminal. Então, aqui V iguala a V de t, né, e A é igual a zero, né, e aí vai cair aqui com velocidade terminal até o fim do movimento, tá bom?
No gráfico, nós podemos observar o comportamento aqui de V, né, em relação ao tempo. Olha, eixo Y, velocidade, eixo X, o tempo. Aqui, né? É fácil ver que a velocidade cresce rapidamente, olha, tá? Porém, deve ter também um termo que faz com que a solução, ou parte dessa solução aqui, decresça exponencialmente, tá? Também. Então aqui, olha, é um gráfico aqui, olha, meio misto, podemos dizer assim, também, tá? Então podemos dizer que esse termo se torna muito relevante a partir de um certo tempo, né, que a gente vai, né, chamar de parâmetro, né, ou constante de tempo, tá? Então esse termo tal aqui, olha, é a constante de tempo que representa o tempo necessário para a esfera atingir 63,2% da velocidade terminal. Então, a partir dessa constante de tempo que a gente vê, né, de forma mais relevante esse termo exponencial, né? Isso quando a esfera, obviamente, é liberada do repouso, né? Então, esse tempo aqui seria associado ao objeto atingir 63,2% da velocidade terminal. Bem, esse primeiro modelo de força resistiva, né, pode ser solucionado para todos os tempos t através da equação diferencial, como nós falamos, né, associada à solução de V, né? Então, resolvendo aquela equação diferencial, a gente vai ter a solução em V aqui, ó, tá? E obviamente deve aparecer esse termo exponencial, né, que é sugerido no gráfico, tá bom? Então, uma função exponencial é aquela cuja a variável aqui é um expoente, né? Então, só que no caso aqui é um exponencial natural, né? O e, tá? Onde nós podemos observar aqui, olha, que, né, da discussão geral que nós fizemos do primeiro caso, que a solução, se eu fazer a propriedade distributiva, né, eu vou ter um termo que vai ser a velocidade terminal, né, e um outro termo aqui de decaimento exponencial, tá bom? Então, a discussão geral aqui, né, mesmo para um caso de baixas velocidades, se nós enfatizarmos mais uma vez aqui, né, o problema pode se tornar bem complicado, tá? Porque esse parâmetro B aqui, olha, ele vai ser determinado experimentalmente, né? Então a equação pode se complicar bastante, ok? Bem, existe uma equação aí, olha, que descreve o comportamento do campo de velocidade de forma mais geral, né? Que consegue contemplar a dependência da geometria do corpo, da viscosidade do líquido em questão, né? Que a gente chama formalmente de lei de Stokes, tá? Vocês vão estudar isso em mecânica clássica, mas essa equação aqui já dá conta de casos mais triviais, como uma esfera aqui e um líquido, né? A gente pode usar diretamente aqui essa equação para solucionar as velocidades em qualquer instante de tempo. Um videozinho. Você já notou que objetos tendem a se mover mais lentamente através de um líquido viscoso como a glicerina? Vamos deixar cair várias bolas neste tubo de glicerina e ver a rapidez com que alcançam o fundo. Para comparação, vemos aqui como uma bola de vidro cai no ar. Aqui vemos a mesma bola caindo num tubo cheio de glicerina. Ela cai muito mais lentamente. Eis uma bola de aço mais pesada caindo na glicerina. Eis uma bola de chumbo ainda mais pesada caindo na glicerina. Aqui vemos as 3 bolas caindo lado a lado. A relação com a massa está claramente mostrada aqui nas expressões da velocidade, né? Bem, o segundo caso agora, o segundo caso especial, né, que nós vamos considerar é quando a força resistiva, né, vai ser proporcional ao quadrado da velocidade, tá? Que é o caso para altas velocidades, né? Então, isso aqui ocorre quando a velocidade relativa do fluido, né, e do corpo sólido é mais elevada que no caso anterior. A gente costuma falar também que é o caso em que ocorre turbulência do ar atrás do corpo, né, algumas situações idealizadas para os parâmetros que a gente vai utilizar aqui.
Então, o segundo modelo que veremos é para o movimento de um objeto em altas velocidades no ar, tá? Que a gente vai chamar de resistência do ar, né? Então, essa situação idealizada quando o objeto é rombudo, né, e não pontiagudo, tá? Então, nesse caso aqui, olha, a força de resistência é chamada de arrasto, né, e é proporcional ao quadrado da velocidade, ou seja, D é proporcional ao quadrado da velocidade aqui. Bem, matematicamente falando aqui, olha, né, a gente vai ter que D, né, trocando a proporcionalidade, sinal de proporcionalidade por um de igualdade, eu coloco aqui a constante B novamente, tá? Onde o coeficiente aqui, olha, B, né, ou essa constante B aqui, vai ser dada aqui, olha, por meio de C rho A, onde o C é o coeficiente de arrasto, tá? O coeficiente de arrasto aqui vai ser um parâmetro determinado experimentalmente, né, para cada corpo aí, olha. O ρ é a massa específica do ar, né? E o A é a área da seção reta efetiva do corpo, né? No caso aqui, olha, a seção reta em um plano perpendicular à velocidade, né? Ou seja, se o corpo é uma esfera, por exemplo, né, a área A será a área de uma circunferência, né? Ok? Então, substituindo esse B aqui, olha, né, D vai ser meio de C rho A V quadrado. Seria aqui o módulo da nossa força de arrasto. Ok? Bem, vamos seguir o mesmo procedimento que nós adotamos anteriormente, por exemplo, aqui aplicando a segunda lei de Newton, considerando aqui um corpo de massa m liberado a partir do repouso, em queda livre no ar, tá? E a gente considera aqui que as únicas forças atuantes aqui, olha, é justamente o arrasto e a força gravitacional, né, que a gente está ilustrando pelo peso aqui. Bem, nós podemos encontrar, obviamente, uma relação matemática, né, para descrever o movimento desse corpo a partir aqui da aplicação da segunda lei de Newton. Tá bom? Então, a partir dessa relação aqui, ó, né, a gente fazendo o jogo de sinal bonitinho, substituindo aqui quem é D, a gente tem uma equação que caracteriza, né, esse movimento. Tá? Bem, como vocês devem imaginar, né, a partir dessa equação a gente novamente pode encontrar, né, aquela velocidade limite do corpo, né, lembrando que a força de arrasto novamente cresce proporcionalmente com a velocidade, no caso aqui é o quadrado, né, da velocidade, do aumento da velocidade, então vai crescer mais rápido ainda, né, de forma que com um tempo suficiente, né, a aceleração ela vai a zero novamente aqui, né, e o corpo passa a cair com velocidade constante, que a gente novamente vai chamar de velocidade terminal. Então, como o D é proporcional a V quadrado, a força resistiva aumenta, né, mais rapidamente com o aumento de V, que no primeiro modelo. Portanto, nesse movimento vertical, no limite em que D se iguala a P, novamente teremos uma velocidade terminal. Tá? Bem, assim, se nós isolarmos daquela expressão o V, né, nós temos a expressão justamente da velocidade terminal. Tá? Então, a velocidade terminal aqui, olha, vai ser a raiz quadrada de 2 vezes o peso pelo coeficiente de arrasto vezes a massa específica do fluido vezes a área, tá, da seção reta transversal. Essa é a expressão para velocidade terminal. Nesse caso 2. Tá? Bem, nós podemos ilustrar aqui novamente a situação. Olha. Digamos que uma esfera aqui, olha, né, é abandonada do repouso, né, em queda no movimento vertical, tá? A partir do momento em que começa a cair, né, obviamente sua velocidade vai aumentando aqui, olha, a gente está ilustrando aqui um vetor V, tá? E digamos aqui, olha, no instantâneo aqui, né, dessa esfera, eu estou ilustrando a força peso aqui e a força de arrasto, tá? Vermelho e azul aqui respectivamente, tá? Percebo que o peso é maior que o arrasto aqui inicialmente, né? Porém, esse arrasto vai aumentando proporcionalmente com o quadrado do aumento da velocidade, de forma que, olha, né, após um certo intervalo de tempo, o arrasto deve se igualar ao peso, né, e consequentemente a queda, né, deixa de ser acelerada, tá? A aceleração vai a zero, atingindo um limite de velocidade que é justamente a velocidade terminal, quando D se iguala a P, que é justamente esse caso aqui, tá? Igualando os dois vetores. Ok?
Bem, aqui nós temos uma tabela, né, no nosso livro texto com alguns valores, né, de velocidade terminal, né, e a distância mínima aqui de queda necessária para atingir 95% da velocidade terminal. Tá aqui esse dado em metros, aqui em metros por segundo. Ok? Temos aqui novamente, notavelmente, melhor dizendo aqui, o caso do paraquedista aqui, olha, em queda, tá? Antes de abrir o paraquedas, né? Nós temos aqui aproximadamente 60 metros por segundo para a velocidade terminal, né? Aqui no final nós temos o mesmo paraquedista, só que agora com, né, o paraquedas aberto, acionado, né? Perceba que a velocidade terminal diminui aqui para 5, né? Diminui consideravelmente, aí ele vai caindo com velocidade constante de uma forma mais segura. Temos aqui o exemplo de várias bolas, por exemplo, aqui, olha, uma bola de tênis com velocidade terminal de aproximadamente 31 metros por segundo. E uma situação muito importante também aqui, olha, né, do nosso cotidiano, que é uma gota de chuva em queda, tá? Cuja velocidade terminal aqui é de aproximadamente 7 metros por segundo. Inclusive, vamos fazer um exemplo aqui, né, ilustrando essa situação, tá? Bem, já podemos fazer o nosso primeiro exemplo, desse segundo tópico. Então aqui o exemplo 3 do capítulo, né? Então uma pequena esfera de massa de 2 gramas é liberada do repouso, né, em uma vasilha grande, né, cheia de óleo, onde ela experimenta uma força resistiva proporcional à sua velocidade. Perceba aqui, olha, é proporcional à velocidade, então é o caso 1, né? A esfera atinge uma velocidade terminal de 5 centímetros por segundo. Está aqui, olha, uma velocidade bem pequena, né? Perceba que essa esfera está sendo colocada em uma vasilha com óleo, né? Um líquido aqui no caso. Aí ele pede, olha, determine, letra A constante de tempo tal, a gente já viu, né, o que é a constante de tempo, e B, o instante que a esfera atinge 90% de sua velocidade terminal. Bem, nesse caso aqui a gente vai ter que usar aquela solução, né, da equação diferencial que nós colocamos para vocês, né, onde nós temos uma relação entre a variável de tempo e a velocidade. Tá? Então a gente pode encontrar a velocidade para qualquer instante de tempo, no caso ele quer um instante de tempo nesse problema. Bem, dados do problema, ele deu a massa aqui, olha, né, de 2 gramas, tá, para a esfera, e deu a velocidade aqui a velocidade terminal, né, de 5 centímetros por segundo, né, bem pequenininha aqui, tá? Bem, por definição a constante de tempo, ela tal, né, é a razão da massa pela constante B, né, que nós evidenciamos aí na situação, tá? Aqui no gráfico até mostra aqui, olha, né, lembrando que a constante de tempo é o tempo necessário para o objeto, né, em movimento no fluido para que ele atinja 63,2% da sua velocidade terminal, né? É um ponto chave aqui no gráfico da evolução temporal, da velocidade do objeto. Bem, o problema ele deu a massa, mas não deu esse coeficiente B aqui, olha, esse parâmetro B. Então a gente vai ter que encontrar, tá? O passo inicial aqui é aplicar a segunda lei de Newton, né, para a situação, né, considerando o movimento vertical aqui, olha como estou colocando aqui, né, a mesma figura anterior só para ilustrar, né. Então, nesse caso aqui, olha, eu vou para a situação limite, né, da velocidade terminal, que é justamente quando esse A vai igual a zero, olha. Então aqui, olha, quando A vai igual a zero, nós vamos ter a expressão para a velocidade terminal como nós mostramos anteriormente, tá? Bem, como ele deu a velocidade terminal, a gravidade nós sabemos e deu a massa, a gente pode encontrar o B aqui, olha. Então isolando o B, fica mg sobre V, substituindo aqui, olha, nós encontramos esse parâmetro B aqui, olha, de 392 gramas por segundo. Perceba aqui, olha, que eu optei em não transformar a velocidade para metros por segundo, né? Até porque aqui, olha, vocês vão ver que no parâmetro de tempo, na hora que eu for cortar, vai, como está em segundo aqui, né? Vai continuar em segundo, que é a unidade padrão no SI. A única alteração que eu fiz aqui, olha, foi na gravidade, né? Que a gravidade, né, eu não poderia colocar aqui, por exemplo, a velocidade que está em centímetros por segundo e a gravidade em metros por segundo ao quadrado. Então, coloquei em centímetros por segundo ao quadrado. Bastou andar, né, 2 casas decimais aqui, olha, o 110 a menos 2, né? Então, ficaria 980 centímetros por segundo ao quadrado. Então, só alterei
aqui na gravidade. Mantive a massa em grama, né, e a velocidade em centímetros por segundo. Tanto que aqui, olha, nós temos o parâmetro B em gramas por segundo. Bem, de posse de B, né, eu substituo, tá? Massa continua em gramas, né, e o parâmetro B 392 gramas por segundo, de forma que grama vai cortar com grama, né, e eu vou ter o tempo em segundos, então não foi necessário fazer nenhuma transformação. Então encontra aqui o parâmetro, a constante de tempo tal, né, de 0,0051 segundos. Perceba que ele vai muito rapidamente, né, a velocidade terminal, a esse ponto da velocidade terminal. Ok? Então matamos aí a letra A, né? Na letra B, ele quer saber o instante de tempo t que a esfera atinge 0,9, ou seja, 90% da velocidade terminal. Então nós pegamos aqui a expressão, né, da solução da equação diferencial, tá? E nós vamos encontrar o tempo t. Ok? Perceba um detalhe, né? Esse termo aqui, olha, mg sobre b é justamente a velocidade terminal, tá? E essa razão aqui, olha, b, m, né? Eu posso colocar, é o inverso, na verdade, da constante de tempo, né? Então aqui, olha, a constante de tempo é m sobre b, aqui eu tenho bm, de forma que eu posso alterar a minha expressão, olha, e fico vt, que é a velocidade terminal, e aqui, olha, menos t sobre tal. Porque eu já tenho, né, esses valores, né, velocidade terminal e do tal aqui, ó. Bem, como eu vou isolar o tempo, né, substituo aqui a velocidade que eu quero, né, no caso aqui 90% da velocidade terminal, né, e aqui a velocidade terminal e o tempo, que é a variável que eu quero. Perceba que matematicamente a gente pode logo cortar, né, VT com VT, né. Cortando VT com VT, eu tenho que 1 menos e elevado a menos t sobre tal é igual a 0,9. Agora é só isolar o tempo t, né? Passa esse 1 para cá para o outro lado, né? Fazendo jogo de sinal tudo direitinho, né? Eu tenho que e elevado a menos t sobre tal é igual a 0,1, tá? Bem, aqui é o logaritmo, o e, né? Então aqui vai ser o logaritmo natural na hora que eu fizer a operação inversa, né? Fazendo essa continha aqui, olha, o logaritmo natural de 0,1 vai dar menos 2,3. Então, né, passando o tal para o outro lado multiplicando, eu tenho que o tempo é igual a 2,3 vezes o parâmetro ou a constante de tempo que nós já encontramos aqui na letra A, né? Então, substituindo, fica 2,3 vezes 0,091. Nós encontramos um tempo aí de 0,117 de segundo. É um tempo muito pequenininho, então ele leva muito pouco tempo para chegar a 90% da velocidade terminal. É característico, né, das situações de velocidade mais, né, baixas, né, em que o objeto é lançado, né, num fluido, aqui no caso num líquido, né, bem viscoso, e ele rapidamente atinge a velocidade terminal e continua o movimento com velocidade constante. Matamos aí, né, o exemplo 3, né? Vamos para o próximo exemplo aqui, olha. Fala o seguinte, olha, uma gota de chuva de raio 1,5 milímetro cai de uma nuvem que está a uma altura de 1.200 metros acima do solo. O coeficiente de arrasto da gota é de 0,6, né? Suponha que a gota permanece esférica durante toda a queda. Ele fala a massa específica da água é de 1.000 kg por metro cúbico e a massa específica do ar de 1,2 kg por metro cúbico. Aí ele pede, olha, qual é a velocidade terminal da gota? Letra B, qual seria a velocidade da gota imediatamente antes do impacto com o chão se não existisse a força de arrasto? Bem, dados do problema aqui, olha, ele deu o raio, né, da gota, aproximadamente 1,5 milímetros. Ele deu uma altura aqui de 1.200 metros, né? Ele deu a densidade da água, 1.000 kg por metro cúbico, e deu a densidade do ar. Tá? Bem, como ele quer na letra A a velocidade terminal, olha, a expressão da velocidade terminal, raiz quadrada de 2mg sobre c rho a. Perceba que aqui, olha, nós não temos algumas variáveis, né? Mas, por exemplo, a área é possível encontrar, né? Porque ele fala que é uma gota esférica, né? Então a área transversal seria de uma circunferência.
A densidade do fluido foi dada no problema, né? Ele deu também o coeficiente de arrasto. Acabei nem colocando aqui, né, nos dados, esqueci de colocar, mas ele deu C igual a 0,6, né? O que está faltando aqui, no caso, olha, é a massa, que ele não deu. Mas nós podemos encontrar, tá? Veja, né, a massa da gota pode ser encontrada por intermédio da expressão da densidade. Olha, no caso, a densidade que forma a densidade do líquido, né, que forma a gota, no caso, a densidade da água. Olha. Então, a densidade é massa sobre volume. Se eu passar o volume para cá multiplicando, olha, né, eu vou ter aqui, olha, massa, densidade do líquido, no caso da água, né, vezes o volume. Onde o volume aqui, olha, é o volume de uma esfera, né? A gota, ela tem formato esférico. Então, aqui, olha, o volume 4/3 de πr ao cubo, né? Então, obviamente, a massa vai ser 4/3 de πr ao cubo ρA, tá? Onde a área, como eu já falei, vai ser πr quadrado. Então, substituindo aqui, olha, né, na expressão, essa massa aqui, olha, dada por essa expressão, tá? E aqui, olha, a área A, né, vai ser quem? πr quadrado, tá? Onde está só ρ aqui, ó, eu estou colocando ρar, né, botando o índice aqui só para a gente diferenciar, né? Talvez eu tenha que ter colocado aqui, depois eu dou uma ajeitada. Bem, agora é só substituir, né? Primeiramente aqui, olha, dá para cortar, né? Obviamente, corto π com π, né? Corto esse r quadrado com r aqui, com o cubo daqui, né? Fazendo os ajustes, né? 2 vezes 4, 8, né? Esse 3 aqui vai para o denominador, a expressão fica melhor dessa maneira. Agora sim, substituindo, olha, raio 1,5 milímetros, ou seja, eu coloco 10 a menos 3 aqui, tá? É a densidade da água, né? Perceba aqui que ela não aparece na expressão originalmente, ela aparece aqui justamente pela alteração que nós fizemos em relação à massa. Aqui o coeficiente de arrasto 0,60, né? E aqui a densidade do ar, né? 1,2 kg por metro cúbico. Fazendo essa continha bobinha aqui, olha, não é difícil encontrar aproximadamente 7,4 metros por segundo, tá? Aí nós matamos aí a letra A. Posso aqui, olha, colocar aqui também quilômetros por hora para ficar mais palpável, né, no nosso cotidiano. Bem, na letra B, olha, ele quer saber a velocidade, né, desconsiderando a força de arrasto. Bem, se nós pegarmos os parâmetros que foram dados no problema, né, a gente vai utilizar, obviamente, uma equação da cinemática, né, não tem tempo, então a gente vai por torre-sede. Perceba que a altura inicial é maior do que a final, né, então esse delta y aqui que eu estou chamando de h deve ser negativo, né, e a gravidade também, né, é direcionada para baixo, tá? Então aqui, olha, considerando que parte do repouso, né, obviamente, então V0 é igual a 0, substituindo aqui os valores, né, 2 vezes a gravidade vezes essa altura aqui, ó, tá, 1.200, ele deu no problema, nós encontramos uma velocidade imediatamente antes de chegar ao solo de 153 metros por segundo, ou aproximadamente 550,8 km por hora. Perceba a discrepância entre os valores, né, considerando a resistência do ar e aqui sem considerar a resistência do ar. Muito discrepante esses valores. Problema muito interessante aí. Então matamos aí o exemplo 4, tá? Exemplo 5 aqui, olha, também do nosso livro-texto, ele fala o seguinte, olha, se um gato em queda alcança uma primeira velocidade terminal de 97 km por hora, enquanto está encolhido, e depois estica as patas duplicando a área A, qual é a nova velocidade terminal? Aí ele dá até um diagrama do corpo livre aqui, olha. Perceba que duplicando a área aqui, olha, vai aumentar essa força de arrasto aqui, tá? Então, dados do problema, ele deu uma velocidade terminal de 97 km por hora, e ele dá uma área, estou chamando aqui de área 2, né, que é o dobro da área inicial. Bem, então se eu pegar aqui, olha, a expressão da velocidade terminal deve ser igual ao valor que ele deu, né, 97 km por hora, tá? Já a outra velocidade terminal, né, que é o que ele quer, né, utiliza os mesmos parâmetros, é o mesmo gato, então a mesma massa, né, vai ser o mesmo coeficiente de arrasto aqui, a mesma densidade para o meio, né, só o que muda aqui, olha, é a área, né, o gato vai aumentar a sua área
né, de forma que aqui, olha, vai ser o dobro da área inicial. Bem, agora é só fazer um sisteminha aqui, olha, né, e encontrar quem é esse V de T aqui, ó, VT, melhor dizendo. Bem, eu vou dividir uma pela outra, né, então dividir aqui, olha, essa expressão por essa, né, então fica VT sobre 97, aí fica toda essa expressão dividida por essa. Bem, a matemática nos permite aqui passar uma raiz só, né, e aí a gente corta esse 2 com esse 2, massa com massa, gravidade com gravidade, o coeficiente de arrasto e a densidade também fica só em função das áreas. Ó. De forma que, olha, né, eu vou ter aqui, olha, A, né, sobre 2A, está no denominador, perceba aqui, olha, que ambos estão no denominador, então quando eu faço divisão de fração, conservo a primeira, multiplico pelo inverso da segunda, inverte aqui, né. Fazendo o corte, obviamente, de A com A, né, eu fico com raiz de meio, que vai dar igual a 0,7, tá? Então, basta passar o 97 para cá multiplicando, então fica 0,7 vezes 97, aí eu tenho a nova velocidade terminal aí de 68 km por hora. Então, quando o gato duplica a área, né, ele se estica todo aí, né, ele vai atingir uma velocidade terminal bem menor aqui, olha, né, de 68 km por hora. Ok? Matamos aí, né, o exemplo 5, né, do nosso livro-texto.